Ah, pólvora, prensa, bússola, essas Aham. coisas. Ah, ok. Se nos livros didáticos no Brasil, você tem uma parte sobre a história da China? Aqui no Brasil, não. Não. Aqui nos livros didáticos sobre da história, não é? Falamos mais sobre a América Latina. Também não tem uma parte separada sobre a história do Brasil ou da Argentina. Para mais um pouco de tudo, né? Sobre a América Latina, na história mundial, vamos dizer assim. Por isso, também faltamos muito conhecimento do Brasil. As pessoas, não só do Brasil, não é? O Brasil ainda é melhor, como um país maior, e outros países pequenos, os chineses não temos muitas ideias, porque fica no mesmo capítulo, América Latina, América Latina. Mas a América Latina com 33 países, né, incluindo esse parte Caribe. Por isso aqui acho que também faltamos muito conhecimento do Brasil. Por isso eu pessoalmente ah, acho que a história é muito importante. Se você não conhece a história de um país, você não tem como entender o país hoje em dia, não é? Por exemplo, acabei de receber uma mensagem de um amigo, muito amigo brasileiro, sobre as viagens de Lula, por exemplo. E disse Lula vai visitar a Argentina, será? E no final vai visitar a China antes de tomar posse. Isso é muito interessante, não é? Mas é a história do Brasil. Se conhecemos um pouco da história do Brasil, acho que podemos entender melhor. Sim, é Igor que escreveu aqui que é sobre impérios. Sim. É uma pena. Uma parte do livro que Brasil também não sabe muito. É verdade. Sim, ok. Brasil também não sabe muito da América Latina. Ok, muito. Tem ensino superior pelo. Sim, Lula provavelmente, né, vai visitar alguns países antes de tomar posse. Então, vamos lá, que vamos conhecer um pouco mais sobre a história da China. Quando eu cheguei ao Brasil, que quando eu cheguei a PUC, perguntei aos alunos o que vocês sabem sobre a China. Elas falam assim, a China fica longe, é verdade. Chineses comem cachorros, chineses comem escorpião, assim. E depois sobre a Revolução Cultural. É muito interessante, não é? Porque acho que faltamos informações sobre a China. Então, hoje vamos ver um pouco sobre a história da China. É um pouco pesado, mas só. ah, ok. Então, você está vendo, né? História da China, 中国历史, ok? 中国历史. Em YouTube tem um filme sobre Qin Shi Huang, primeiro imperador da China. É, é muito interessante. Eu li alguns materiais sobre o nome de Qin Shi Huang, ok? E alguns escrevem como Qin Shi Huangdi. Huang já é imperador. Qin significa dinastia Qin. Shi significa primeiro. Porque com essas três palavras de Qin Shi Huang já significa primeiro imperador da dinastia Qin, porque em chinês não existia uma expressão como Qin Shi Huangdi, dizemos mais Qin Shi Huang. Esse não é o nome dele, ela tem um nome, mas esse é a palavra que nós usamos quando falamos sobre este imperador, primeiro imperador da China. Por isso, pode ver no YouTube
Só vocês podem encontrar este filme. Né? E depois, aqui sobre esse Império, como Igor escreveu aqui, Império. Então, essa é a primeira dinastia do Império e depois último, sobre o último imperador. Último imperador, The Last Emperor. Esse é um filme feito pelo diretor italiano. Foi o único filme feito no Palácio Proibido. Por isso, é uma reflexão que é de tudo de lá. Eu, pessoalmente, gosto muito desse filme. É uma reflexão da história da China durante 60, quase 70 anos. Sobre toda a vida, esse último imperador. É um pouco pesado, porque em total é 218 minutos. Alguns de vocês já assistiram esse filme, O Último Imperador? É com Igor, tô lendo aqui. Ok, vou ver. Por enquanto, eu li um livro pequeno sobre a história da China antiga de André Bueno. É sim, conheço muito bem André Bueno. Ah, É um pouco pesado se vocês têm condições de ler livros de Cambridge, acho que Cambridge History, não Cambridge History, estou pensando no nome. Histórias publicadas pelo editora Cambridge, da Inglaterra. E outro é uma série pelo Oxford. A série do livro tem uma parte sobre a China, uma parte pesada, né? Assim, aham. Ti significa imperador. Não, Ti significa imperador. Ok? Depois vou falar sobre essa parte. Ah, muito bem. É do Japão, já é mais fácil. Do Japão, como é muito mais tarde, é mais fácil. Acho que também deve ter alguns livros sobre a história do Japão lá no Brasil, por causa dessa comunidade, que é maior comunidade japonesa, ok? Então, vamos ver que sobre esse filme, por procurar o Último Imperador, que conta a história desde 1907, acho que no 1907, 1908, até 1967, mais ou menos nesse período, quase 70 anos da história. Ah, incluindo essa mudança, esse processo de ser república, como lá no Brasil, que é programação da república. E depois, que 2 décadas de confusões, da guerra civil, okay? E depois, na década 30, década 31, já começou invasões dos japoneses, que é no nordeste da China. 2 décadas da guerra, não que 2 décadas, 14 anos, desde 1931 até 1945, até o final da Segunda Guerra Mundial, essas invasões dos japoneses. Né? Depois entrou de novo um período da guerra entre o Partido Comunista e Nacionalista até 1949, a fundação da República Popular da China. Entrou outra década, década 50, né? E década 60 já começou esse 10 anos da Revolução Cultural e depois, durante esse processo, faleceu esse último imperador. Por isso, este filme é uma reflexão da história da China durante esses 60 até 70 anos. Vale a pena assistir esse filme. É um pouco assim, leva tempo, leva muito tempo, mais do que 3 horas. Mas para conhecer bem a Cidade Proibida, para conhecer bem essas cerimônias que de tomar posse como um imperador,
para conhecer bem esse processo da prorrogação da República. É muito semelhante com lá no Brasil. Foi um período de transição. Mas aqui nessa página tem primeiro imperador, ok, do Império de Qin Shi Huang e o último. Esse último, acho que não tem uma parte igual lá no Brasil, né? Com Pedro II. Eu pessoalmente gosto muito a parte de Pedro II. Ela contribui muito para o Brasil, mas, ok, é um processo da história, né? Então, sobre esses dois filmes, ok? Desde este período, que desde 221 antes de Cristo até 1967, mais do que 2.000 anos, nessa página com esses dois filmes. Né? Assim, quando tem tempo, pode tentar assistir estes dois filmes para conhecer este 2.000 e tal anos da história da China nos filmes. História da China. No Brasil, quando falamos sobre a história do Brasil, né, falamos sobre a história escrita do Brasil, né? Depois da chegada dos portugueses. Antes disso, não tínhamos, assim, não tínhamos muitos materiais escritos, né? E eu não sei muito bem que este estudo da arqueologia do Brasil. Eu não sei se vocês estudam um pouco sobre a arqueologia do Brasil. Eu, pessoalmente, quando fiz cursos de mestrado, estudei um curso de arqueologia. Ah, porque para qualquer pessoa que estuda a história da China, você não tem como fugir da arqueologia, porque sempre temos descobertas, ok, na arqueologia com essa história. Por isso, coloquei aqui esta página sobre dinastas da China. No total, nós temos 22 dinastas, por isso esqueça de lembrar tudo, né? Só para ter uma ideia sobre esta parte. E nós falamos mais sobre a história antiga, Xia Shangzhou. Falamos esses juntos, mas são períodos de, mais do que quase 2.000 anos, né? Xia Shangzhou, na dinastia Xia, China continua a ficar no período da escravidão. Né? Nesse período, encontramos muitos produtos nesse período, mas não tem materiais escritos, vamos dizer assim. Mas encontramos muitos produtos, muitas descobertas sobre a cidade, sobre tudo, mas não há escrita. Por isso, esse depende como nós definimos a palavra da civilização. Né? E depois chegamos à dinastia Shang, que temos muitos livros sobre essa parte, né? Dinastia Shang já encontramos um conjunto das tombas. E nestas tombas encontramos escritas no ossos de tartaruga. Por isso, aqui também é a origem que quando falamos sobre a caligrafia da China, aqui temos escrita no ossos da tartaruga e algumas palavras não mudam. Até hoje, que podemos conhecer algumas palavras como nesse período. E nesse período, encontramos cada vez mais nos outros lugares. Na nossa história escrita, né, nos materiais didáticos, falávamos que a civilização da China tinha origem no meio da China, nós dizemos Zhongguo, né? Um país que no meio. Mas nesses 60, mais ou menos, nesses 60, nesses 50 anos, encontramos cada vez mais produtos no
nos lugares diferentes, nas províncias diferentes na China, nesse período. Um deles é Sanxingdui. Sanxingdui fica lá na província de Sichuan, mas é no mesmo período da dinastia Shang. Por isso, a história está reescrevida por causa da descoberta da arqueologia. Por isso, essa é uma parte muito interessante. No Brasil, acho que tem uma parte no Piauí, né? Tem uma parte do Piauí sobre a história antiga do Brasil. Brasil existe uma parte antiga. E no Museu Nacional do Brasil, lá no Rio de Janeiro, acho que na entrada também encontramos uma parte sobre a história da sociedade primitiva. Não sei se você já foi visitar lá. Por isso, na China, tanto é dinastia Shang, que já começamos a ter bronze. Já começamos a ter escrita no ossos da tartaruga. Temos o conjunto das tombas okay, da família imperiais. Por isso, aqui encontramos muita coisa. Shang, que eu já começou esse período. No Império, ou não que Império igual, China não foi unificado, também não existe a palavra da China nesse período, não é? Só os nomes, essas famílias imperiais, vamos dizer assim. E depois, chegou a dinastia Zhou, que Zhou já mudou capital um pouco para interior, pouco para interior nesse período. Tem muitas histórias, quando éramos crianças, né? Ouvimos muitas histórias, lemos muitas histórias sobre essa parte. Mas não, 80 anos nesse período, né? E depois começa a primavera, desculpa, aqui falta um dedo. Primavera e outono, o capital mudou de novo, por isso sabemos cheia das guerras nesse período, né? E chegamos nesse período que a dinastia, essa primavera e outono, e depois o período das guerras. Antes disso, ainda não chegou o feudalismo aqui na China, o que dizer unificação da China, vamos dizer assim. Só chegou a unificação da China no ano 221, antes de Cristo. Esta é a dinastia Qin, dinastia Qin. Esse período é bem curto, é muito bem curto. Mas dinastia Qin, essa também é a origem da palavra China, né? Vou ver aqui. China, quando chegou, que é Xin, eu não tenho como para escrever aqui, que essa é uma palavra que nós encontramos no sânscrito da Índia. Por isso disse que China é dinastia Qin, nós pronunciamos como Qin, mas quando chega a Índia, escreve como Qin, como Qin. E da Índia chegou outros países, né? Por isso hoje em dia China fica com a palavra China. Deveria ser China, mas por causa da pronúncia. E aqui que temos dinastia Qin, que é nesse período, depois vamos falar sobre a unificação da China, né? No final da dinastia Qin, chegamos a outro período, né? A dinastia Han. Hoje em dia, nós dizemos a língua da China é Hanyu. Hanyu, Yu significa língua, Han, etnia. Hoje em dia, nós temos 56 etnias. A maior etnia é a etnia Han. Por isso, quando nós preenchemos formulário hoje em dia, temos um espaço sobre etnia. Nós dizemos Han, né? Por isso, historicamente, a maioria parte da história da China era governado pelo povo da Han, pelo povo da Han. Claro, temos períodos que a China
era governado pelas minorias, né, com dinastia Yuan, com pelos mongóis, né, pelos mongóis, dinastia Qin, pelos Manchu, que nós dizemos Manchu, Manchu. Por isso, com essa dinastia, temos muitas palavras. Até hoje, nós dizemos Hanfu, a roupa da China mais tradicional, nós dizemos Hanfu. Fu significa roupa, roupa da China, né? Mais tradicional. Por isso, essa dinastia Han, mais ou menos 400 anos, tem muita influência aqui na China. Mas esse período foi dividido em duas partes, né? Por causa da mudança do capital, por causa da mudança dos imperadores, né? Tem uma parte Han do Oeste, Han Este, por causa da mudança do capital. Ok, não, coloquei aqui esta, ok, só para ter uma ideia, né? E aqui, ok, este é o que nós vamos falar sobre dinástias. Qin, não é Qin, é Qin, ok, vamos ver. Então, esses são que nós vamos falar. Dinastia Qin primeiro, dinastia Qin, e depois dinastia Han. Dinastia Han temos Han Ocidental e Han Oriental. Este Han é da família, com o nome da família Liu, que é família Liu. Esse é muito semelhante com os países europeus, que os imperadores ficam na mesma família. Mas entre esse, chegou uma pessoa que mudou um pouco durante muito pouco tempo. E depois aqui chegou um período muito curto, 3 reinos, que é 60 anos, mas um período muito caótico, muito curto, mas cheia das guerras, cheia das matas, também cheia das estratégias. Esse período nasceram muitas pessoas conhecidas na história da China, né? Também nasceu um livro, um romance, que é o Romance de 3 Reinos. Aí também tem, hoje em dia tem jogos de 3 reinos. Então, uma pergunta, vocês já ouviram dizer 3 reinos? Ou vocês já tem alguns jogos eletrônicos de 3 reinos? Bom, eu já ouvi falar, assim, recentemente, sem ter pesquisado a leitura, porque eu vi um filme de um desses jogos, né, que foi Aham. o Dynasty Warriors, e eu tava conversando com um amigo chinês aí pelas redes sociais, aí descobri que ele é muito fã do romance e dos jogos também, e aí eu dei uma procurada sobre. Uhum. Ok, muito bem. É, aqui com 3 reinos, por enquanto não temos, acho que não temos tradução em português, tem tradução em inglês. Se você quer ser mais inteligente, não quer dizer inteligentes, você quer saber mais sobre estratégicas. 3 reinos é um livro ideal. Por isso, em chinês, nós temos uma dica. Dizemos Lao Bu Du San Guo. Quando você chega velha, chega a uma idade mais alta, já não precisa ler 3 reinos. Por isso, você já passa muitos anos, você já conhece muito bem que essas estratégias, né? E vamos continuar, que depois de 3 reinos chegou um período muito separado do norte e do sul, que muito. Por isso passamos quase eh, eh, 400 anos e tal, que até essa dinastia do norte e do sul. Com esse nome, já sabemos se é muito separado do norte e do sul, né? E depois chegou a unificação da China de novo, dinastia Sui.
que dinastia Sui. Dinastia Sui é curto, 37 anos, com 2 imperadores, né? Mas deixa uma legacy, né? Muita influência. Hoje em dia, nós temos vestibular, né? China tem vestibular imperial, né? Que nasceu nesse período. Imagina um exame, um vestibular para selecionar funcionário público. Nasceu nesse período, que durou até o último exame, foi no Vietnã, no ano 1905. Um exame que durar, assim, 1.300 anos. Ok? E até hoje, né, se valoriza muito Confúcio também porque o conteúdo do exame é mais o livro sobre o Confúcio. Por isso tem essa influência, né? E depois chega a dinastia Tang, que é a dinastia Tang, essa dinastia que a China fica mais próspera, mais internacional, né? Muito mais internacional, muito mais influência. Chegaram muitos japoneses, né, para aprender na China, na capital, para aprender budismo da China. Por isso, hoje em dia, se você visitar o Japão, que você encontra muitos templos que iguais, ou só com tamanho menor que iguais com a China. E a roupa tradicional do Japão está continuando a ficar esse estilo da dinastia Tang e estilo de cabelo das mulheres japonesas está continuando a ficar nesse período. E também a escrita japonesa, né? A língua japonesa tem uma origem da língua chinesa. Por isso, essa dinastia Tang, China tem muita influência no Japão e na Coreia do Sul, até Vietnã. Né? Por isso, e para quem está estudando literatura chinesa, né? Dinastia Tang sempre é uma referência da poesia. Na China, quando as crianças começam a falar, elas já começam a recitar poesia da dinastia Tang. Eu não sei se você está estudando literatura sobre a dinastia Tang, temos muitos materiais. Né? E depois outro período caótico, 53 anos, com os nomes, né? Já sabemos esse período com muita confusão. 5 dinástias e 10 reinos, uma mudança rapidinha durante 50 anos. E no mesmo período que tem essa emergência de minoria no norte da China, quer dizer, fora da Grande Muralha, né? Fora da Grande Muralha. E no final, elas conquistaram a parte da China. Né? Por isso, escrever aqui também a dinastia Song. Song, a China fica muito tranquilo, muito próspera, tem tudo ativo nesse período, né? E depois, período pelo Yuan, dinastia Yuan, período da Marco Polo. Não sei se alguns de vocês já leu o livro do Marco Polo, mas o período Marco Polo, China era governado pelos mongóis, pelo Gengis Khan, pessoas que viviam na costa dos cavalos, elas conquistaram muitos lugares na Europa. Conquistaram, queimaram, roubaram, fugiram. Os nomes, uma vida muito, muito mais começa. E depois chegamos à história escrita do Brasil, na dinastia Ming, dinastia Ming, com a chegada dos portugueses, depois espanhóis, depois holandeses e tal, e tal, e tal. Mas já começamos a ter contato com o Brasil nesse período da dinastia Ming, que é por causa dos descobrimentos portugueses. E no final, chegamos à dinastia Qing, esse período imperiais, que chegou no final.
Nesse período também foi dividido em duas partes, que uma parte, ah, a segunda parte que nós falamos sobre China contemporânea, por causa da Guerra da Ópio, por causa invasões dos ingleses. Esse é um pouco semelhante, não é? A China tem que abrir os portos para os ingleses e outros países europeus, é muito semelhante com no Brasil, que é no ano 1808, quando chega a Casa Imperial, o Brasil tinha que abrir o porto para os ingleses, né? Ontem estava dando aulas sobre a história do Brasil. No 1908, o Brasil também comemorar esses 100 anos da abertura dos portos, né? Por isso, quando chegamos à China contemporânea, já tem uma parte muito semelhante por causa ingleses, ok? Essa é a história imperial da China. Então, vamos falar todos esses, né? Todos esses. Fala mais Qin Han, que normalmente ficamos juntos, um período curto e influencial, depois, ok, Qin Han, e depois Sui Tang, é muito semelhante nesses dois períodos, né? Depois nós dizemos Song Yuan Ming Qing, que é Song Yuan Ming Qing, quando fica mais próximo, é mais influencial, né? Por enquanto, tem algumas dúvidas, perguntas sobre essa parte da história imperial da China. 2000 anos, mais ou menos. Unificação da China. Começamos que é 221 até hoje. Por isso, essa é a base de tudo. É a unificação de um país. Se tem algumas dúvidas, perguntas, comentários até agora sobre a história da China. Bom, as coisas que eu fui pensando, eu acabei colocando no chat, mas é bem interessante ver, né, o tamanho da história escrita da China, né? Os alunos chineses devem ter muita dificuldade, porque realmente é muito grande. É verdade, eu vou colocar essa parte. Depois eu posso colocar esse material no grupo, vou ver daqui primeiro. É interessante, nunca faltam materiais, não é? Nunca faltam materiais quando estudamos a história da China, mas também é um pouco pesado, leva tempo, leva muita paciência. Mas aqui na China, é assim, sempre as pessoas estudam com professores, pesquisadores, eles têm um foco sobre, assim, a história da dinastia Qing, que pode ser uma parte. Também temos institutos sobre a dinastia Song, por exemplo, depende, mas não precisa conhecer tudo, né? Sobre ter uma ideia sobre, só quero mostrar essa influência da história a China hoje em dia. Por isso, temos muitas influências na China hoje em dia, continua a ficar uma parte muito fechada. Continua a ficar ou que é muito fixo ou muito fechada, não é? Por outro lado, a China tem uma história de internacionalização dessa dinastia Qin. O imperador já começou a mandar ministros fora para sim, para procurar remédios para ser imortal, mas também para indicador de essa internacionalização, né? Na dinastia Han, por exemplo, já começamos a ter esse caminho da roda da seda. Por isso, hoje em dia, nós temos a roda, cinturão em roda, porque tem essa história, né? E vamos ver, ok? Vamos ver. Coloquei essa ginásias, uma foto no clube. Ah,
Sim. Não, não tem receio, assim. Depois a gente fala sobre essa história da China com o Japão. Antes da dinastia Tang, quer dizer, antes da dinastia Tang, ou nesse período, que Japão é muito, como se diz, ah, pelo menos em comparação com a China, o Japão ainda fica muito atrasados, não é? Mas depois eles começaram esse processo que é de chegar à China para aprender com a China sobre budismo, sobre a cultura, administração, roupa, poesia e tal. E depois começou algumas mudanças no Japão, né? Também as revoluções. Mas que quando chega a dinastia Ming, quando chega a dinastia Ming, chegaram os portugueses lá no Japão e também chegaram assim com esse, nós dizemos, pirâmide. O Japão como um país das ilhas é bem pequeno, sempre te faltam recursos. Mas quando precisa, elas saíram do Japão para o sul, para a Coreia do Sul, na Península Coreia, né? E a China para roubar. Esse é o início, esses, não quer dizer guerras, mas esses conflitos, né? Conflitos. E depois, no ano 1894, de 1849, tem a Guerra Marítima. Os japoneses invadiram a China na província de Shandong nesse período e, infelizmente, a China continua a ficar muito fechado. E China perdeu a guerra, perdeu essa parte marítima. E China deveria que conceder a ilha de Taiwan ao Japão, por isso os japoneses ficaram na ilha de Taiwan de 1895 até final da Segunda Guerra, 1945, 50 anos de governança dos japoneses na ilha de Taiwan. Por isso, se você tem interesse, tem um filme sobre extensão, ou sobre a extensão dos japoneses, as indígenas da ilha de Taiwan. Assistir o filme, fica um pouco triste. E depois, com a Segunda Guerra Mundial, 14 anos, muitas pessoas sofreram, muitas pessoas morreram. Até na minha terra natal, quando éramos crianças, os avós estavam contando os sofrimentos deles, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Por isso, entre China e Japão, acho que é muito complicado por causa da história, né? Por causa da história. Até hoje, o Japão como país das ilhas, né? Faltam recursos, mais do que 95% dos recursos naturais do Japão são importados. Um país como esse, né? Por isso é difícil dizer que mas a história, sim, conta tudo. História, não, os chineses não têm como esquecer esse período, porque hoje em dia, se você visitar Museu de Nanjing, Museu da Segunda Guerra Mundial, que é muito, para mim, não tenho coragem de visitar esse museu, porque 300 mil pessoas morreram na cidade de Nanjing. Tem um filme de massacre. É difícil assistir, ou difícil, como se diz, ver as imagens, muito brutais, muito brutais. Muitas mulheres sofreram por causa, sim, essa invasão. Por isso, sobre essa relação China com o Japão, é muito difícil, sim. É muito difícil. Até hoje, os japoneses não admitiram essas invasões japonesas na toda a Ásia, não só aqui na China, né? Por isso é difícil, assim, como Igor escreveu aqui, que o governo japonês faz, mas não reconhece até hoje
até hoje. Muitas mulheres chinesas, coreanas, malésias, indonésias sofreram. Por isso, vocês não têm como esquecer se uma pessoa da sua família, não é? Está sofrendo muito, também por causa da guerra bioguerra, sim, muitas pessoas não só morreram, mas também está continuando sofrendo por causa os japoneses colocaram alguns, sim, materiais nos bolsos e é difícil, né? Pouco. Não falamos, os japoneses até hoje, é verdade, não reconhecer é um pouco difícil. Não, normalmente não falamos muito essa parte nas aulas, porque é um pouco complicado, mas para quem tem interesse, pode ver essa parte, é muito semelhante com Hitler na Europa, né? É mais do que Hitler, muito mais do que Hitler. Só que acho que na América Latina, como na Europa, as pessoas não falam muito sobre essa parte do Japão. Eu pessoalmente tenho alguns amigos, muito bons amigos japoneses, mas com duas nações, que quando falamos sobre essa parte, você não tem como para esquecer, né? Então, muito obrigada, Igor, que tem pesquisador sobre, mas infelizmente, né? Por isso, acho que o Japão, como uma nação, elas têm uma parte no sangue, por isso não, essa amizade China-Japão é muito, é um pouco complicado, né? Então, vamos lá, ok, vamos continuar sobre China e Império. Eu gosto mais de falar sobre história mais antiga para evitar, ok, esses, porque é complicado se você comentar essa parte, né? Então, sobre a China contemporânea, tem uma parte guerra do ópio. Hoje em dia, ingleses também está com problemas da mudança do governo, né? Mas historicamente, acho que não só a China sofreu, o Brasil também sofreram muito. Ah, não quer dizer sofreram muito, mas ingleses, né, tem muita influência no Brasil, não é? Acho que antes do início da Primeira Guerra. Economicamente, acho que o Brasil depende mais dos ingleses, né? E muito semelhante aqui na China. Ingleses também chegaram à China. Como a Inglaterra também é um país pequeno, não tem recursos, não tem produtos para vender à China. Por isso, eles começaram a pensar uma maneira para ganhar dinheiro da prata, por exemplo, e começaram a plantar ópio na Índia. Eles vendem esse ópio na China. Por isso começou esse período da guerra do ópio, né? São memórias muito, sim, tristes, né? Chineses sofremos muito durante nesse período, especial nesse período, nós dizemos semi-colonialismo, semi-feudalismo. O governo central nesse período torna-se cada vez mais frágil. Por isso, nós pagamos muito aos ingleses, franceses, espanhóis, tudo. E depois da Primeira Guerra Mundial, que chegou a Segunda Guerra Mundial, 1856 até 1860. Um conjunto de exército de 8 países que invadiram a capital da China, queimaram, queimaram Yuanmingyuan, queimaram, roubaram e fugiram. Hoje em dia só tem uma fachada, é da Yuanmingyuan. Yuanmingyuan juntou-se todo o estilo de arquitetura da China. O tamanho da cidade proibida com palácio, palácio de verão. Imagina o tamanho, né? Por isso, hoje em dia, para conhecer a arquitetura chinesa, você tem que chegar à Inglaterra, tem que chegar à França, tem que chegar à Alemanha, nos museus deles.
Por isso, nesse passamos períodos que nós dizemos esse semi-feudalismo, semi-colonialismo, até o final da fundação da República. Passamos períodos como esses. Por isso, quando falamos sobre a China contemporânea, é um pouco triste, não é? Sofrimento. Por isso, para quem tem interesse, pode fazer pesquisa sobre só essa parte, né? Depois da Guerra do Ópio até a fundação da República. E depois passamos aqui nessa período República, com o Brasil tem um período de novo Estado, novo Estado. Antes do novo Estado, primeiro República, né? A China também tem esse período República, República. 30 e tal anos, 2 décadas de guerra civil, mais 14 anos de guerra, não é contra os japoneses, para expulsar os japoneses. E afinal chegou a República Popular da China. Nós dizemos China nova, até hoje. Chineses valorizam muito a nossa vida pacífica hoje em dia, porque passamos períodos, não é? Muito difíceis. E depois desse período, tem um período que é muito fechado por causa da história, Guerra Fria, e tal. E depois, em 1978, né? Começamos com a governança de Deng Xiaoping. China começou a valorizar desenvolvimento econômico até hoje. Por isso, hoje eu também assisto a algumas palestras sobre a China e o Brasil, muito interessante. E uma parte sobre a China e os Estados Unidos. Os Estados Unidos não está acostumando essa emergência da China, está acostumando sobre a China no período da Guerra do Ópio, na Segunda Guerra Mundial e tal, essa pobreza da China, mas não está acostumando sobre essa prosperidade da China, este desenvolvimento da China nesses 40 e tal anos, né? Por isso, hoje em dia, relações China-americanas, China com os Estados Unidos, eu também muito, assim, não quer dizer complicado, mas é um pouco difícil, né? Por causa dessa atitude do governo americano. Por isso, para quem tem interesse, pode fazer pesquisa sobre relações diplomáticas com China, americanos, China com Brasil, Brasil com americanos, né? Então, vou ver aqui, do Igor, maior parte dos investimentos da ela é verdade, Igor. Tem muita arte chinesa rouba, é verdade, sim. Você tem que chegar à Europa, tem que chegar ao Japão, tem que chegar aos Estados Unidos para conhecer a história da China. É uma vergonha, né? Brasil, Primeira República, muito obrigada. Não, de 1888, né? Muito obrigada, Igor, por cumprimentar esses. Então, China começamos a valorizar a educação com Deng Xiaoping. Recomeçamos o Enem, nós dizemos Gaokao da China, porque falou Enem da China, Gaokao, durante a Revolução Cultural, né? Por isso, nós agradecemos muito Deng Xiaoping por causa desse desenvolvimento econômico, China está saindo a pobreza. Na minha época, quando eu era criança, até década 80, né, a China está sofrendo muito da pobreza. No final da década 60, década 70, muitas pessoas morreram de fome. Muitas pessoas morreram de fome, porque os Estados Unidos estão acostumando a uma situação como essa da China, né? Mas não estão acostumando a essa
desenvolvimento econômico da China. Não estou acostumada a essa vida pacífica da China. Por isso, assim, hoje em dia é um pouco... A China está, assim, ficamos no nosso caminho para melhorar a vida do povo. Não se importa estas interrupções americanas, né? Então, vamos continuar, ok? Não é em breve, mas é muita coisa, não é? Só breve a história da China. Então, vamos ver, ok? Vamos ver sobre essa parte. Sobre a dinastia Xia, nós dizemos dinastia Xia, ok? Não falamos muito, só para você ter uma ideia. A dinastia Xia passa alguns séculos, vamos dizer assim, alguns séculos. Dinastia Xia, que essa tinha 17 imperadores, ok? 17 imperadores. Por isso, é um período muito prolongado. Mas só tem uma ideia, não falamos sobre essa parte. Para quem tem interesse sobre a história china antiga, pode continuar, quer fazer pesquisa sobre a dinastia Xia, né? Então, nesse período tem uma pessoa provavelmente existe na história, mas também nas lendas, ok? Nas lendas, fala muito sobre a Dayu, porque ela ajudou, ok? Ela ajudou a controlar, controlar da inundação, né? Por isso, nós chineses falamos sobre Dayu, provavelmente é um símbolo dessa luta com natureza, não com desastres naturais. Aqui na China, historicamente, nunca faltam desastres naturais. Ok? Temos muitas inundações por causa dessa topografia. O rio Yangtze e o rio Amarelo nasceram lá nas montanhas, que tem uma altitude de 8.000 metros. E com essa caída, né, é muito fácil termos inundações quando todos os rios estão cheios de água, quando tem chuvas no verão, especialmente em julho e agosto, até hoje. Por isso, provavelmente, essa história da Dayu mostra esse processo de luta com a natureza para controlar o rio, ok? Por isso eu coloquei aqui um pouco da história da Dayu, chama-se Yu Grande, ok? Yu Grande. Temos muitas histórias dela sobre este espírito da Dayu, que disse que para controlar essas inundações, ela passava 3 vezes por a sua casa dela, mas não voltou à casa, porque ela está com missão, né? Por isso, aqui coloquei aqui essa página. Para quem tem interesse, também pode continuar a procurar histórias com Dayu, ok? Mas a moral e a imagem do paraíso que ela ideais compartilhadas pelos chineses nesse período. Mas Dayu é uma pessoa muito competente, muito dedicada. Ela sabe muito bem governar. Quando tem inundações, que elas começaram que escravar outro caminho para o rio, por isso essa é a imagem da Dayu. É uma imagem de inteligência, inteligência, de insistência ou persistência, de determinação, que é de tudo. Por isso, essa imagem da Dayu, né? E depois chegamos à dinastia Shang, que nesse período também tem 31 líderes, né, da dinastia Shang, né? E essa dinastia Shang foi fundada, baseada no sistema escravocrata, né? Por isso, encontramos muito produtos da dinastia Shang, na arqueologia.
mas essa é uma parte mais na base do Rio Amarelo, né? No meio da China. Por isso temos a palavra Zhongguo, por causa dessa civilização, né? Mas temos muitas histórias, né? Muitas histórias nesse período, muitos registros antigos escritos. E nesse período já começamos a ter muitos produtos da bronze, ossos de tartaruga com escritas. Por isso, aqui na minha terra natal, nós temos no museu, hoje em dia no museu tem 2 salas sobre a civilização na minha terra natal, não é? 10, não, 10, não, estou pensando 7 quilômetros da nossa vila, que foi descoberta no ano 1974, que é uma civilização, um estado com muitos produtos da bronze. Vamos ver, fica no mesmo período com esse, né, do dinastia Shang, muitos produtos da bronze. Você lembra-se quando falamos sobre gastronomia, nós mostramos que esses utensílios, né, tem uma parte da dinastia Shang, muitos produtos da bronze com escritas, né? E chegamos à dinastia Zhou, é mais tarde, né? A dinastia Zhou, que durou por volta de 800 anos, com 37 líderes, né? Com 37 líderes. E espero que essa dinastia, que é muito conhecido como ápice da civilização antiga chinesa, que tem tudo ficar no ordem nesse período. Por isso, a filosofia confucionista, né, por exemplo, e também tem sido desenvolvimento durante nesse período, né? Assim, durante 800 anos, mas esse período foi dividido em 2 períodos, ok? Nós dizemos Zhou do Oeste, ok? Com primaveras e outonos, ok? E depois reinos combatentes. Nesse reino combatentes, com o nome, já sabemos já das guerras, dos conflitos, né? E com o livro da arte da guerra, uma sugestão, ok? Uma sugestão não só para pessoas como nós, mas mesmo para governantes, com presidentes, com diretores gerais das empresas, vale a pena conhecer o livro que nasceu nesse período, Arte das Guerras. A sua Arte das Guerras é o livro, isso, Arte da Guerra é o livro mais traduzido da China. Este nasceu no período das guerras, mas cheia de inteligências, né? Na nossa vida cotidiana. Aham, aham. Depois vou ver com Giorgio, não sei qual é a versão melhor, porque a tradução em português, acho que são traduções de inglês, ou da alemão, ou da francês. Mas vale a pena, tem um livro da arte da guerra, é um livro bem pequeno, mas cheio de inteligência, cheia muitas assim, não só nas guerras, né? Nos Estados Unidos, no West Point, o West Point, todos eles têm uma cópia da arte da guerra. No Japão, os empresários também usam muito esse livro. Por isso, chineses temos, na língua chinesa, também temos muitas expressões de arte da guerra. Que bom que, como Flávia disse, tem áudio. Aham, é muito bem, muito bem. Né? Vale a pena ter uma cópia da arte da guerra para orientar a nossa vida. Quando precisamos, procuramos inteligência, sugestões, ok? Na arte da guerra. E nesse período, reinos combatentes nasceram muitos
filósofos da China nesse período, tanto confucionismo como outros filosofias. Por isso, nas guerras, não é? Para sobreviver, assim, na China nós dizemos com, acho que no português também, uma moeda tem dois lados, né? Um lado positivo, outro lado negativo. Qualquer assunto tem dois lados. As guerras também. Nas guerras, para sobreviver, você tem que pensar as maneiras melhores para sobreviver. Por isso, nesse período, nasceram muitas diplomatas entre reinos, né? Muitos filósofos, muitos estudos nesse período. Por isso, vale a pena conhecer esse período muito antigo, 2000 anos atrás, mas até hoje tem muita influência nos empresários japoneses, mas também tem muita influência nos êxitos no West Point, nos Estados Unidos, por exemplo. Por isso, vale a pena conhecer a arte da guerra. Não só para lutar, não só para matar, mas também para viver bem. Na nossa vida cotidiana, também precisamos ter essa inteligência, né? Então, isso é sobre a dinastia Zhou, dinastia Zhou, e Confúcio viveu nesse período. Por isso, Confúcio também escreveu um livro de primaveras e outonos, né, Chunqiu. E depois começou, no final de muitas mudanças, né? Nós dizemos que a China existia sendo reinos. No final vamos ver daqui, no final do reino combatentes, disse que a China tem 100 reinos e também tem 100 escolas de filosofias, né? Mas muito caótico. E no processo, os maiores conquistaram os menores. Por isso, quando chega Qin, vamos ver aqui, quando chega Qin Shi Huang, o nome dela não é Qin Shi Huang, o nome dela é Yang Zheng. Yang Zheng, Yang Zheng. Quando ela nasceu, existiam 7 reinos maiores, os pequenos já foram conquistados. E ela conseguiu, ela tem uma vida muito difícil quando ela é jovem, o pai dela faleceu e ela viveu com a mãe dele fora do país, sabe? Mas a vida dela, assim, é um pouco triste, a criança, mas por ver a vida do Yan Zheng, e ela começou a unificar, ela tomou posse quando o pai faleceu, sim, e ela começou a unificação da China nesse período. Não chama-se China, né? Uma unificação da nação. Durante 9 anos, ela trouxe 6 estados ou reinos, né? E finalmente unificou-se a nação em 221, até hoje. Por isso, graças ao Qin Shi Huang, né, China continua a ficar unificado até hoje. Né? Ela terminou a situação caótica, né, por cerca de 600 anos. Por isso, qualquer dinastia, né, muito tempo, mas a dinastia Qin Shi Huang, né? E, no ano 221, depois de mais do que 2000 anos, né, da escravidão, então, que nasceu a primeira dinastia feudal. É difícil dizer feudal, que é unificação, vamos dizer assim, porque a história da China está continuando a ser reescrita por causa de descobertas arqueológicas, né? Mas, de qualquer maneira, começamos uma nação chinesa unificada, ok? Unificada. Por isso, aqui que coloquei aqui sobre um pouco do processo, no final do status combatentes, né? Qin Shi Huang começou todo esse processo
E no final, nós temos essa expressão 战国七雄, os 6 reinos ou estados heróicos, são os maiores, né? Antes de Qin Shi Huang. E Qin, depois vou ver se tem uma mapa, não me lembro. Qin fica muito interior. Hoje em dia, a cidade de Xi'an, muito interior, uma região muito seca. Mas Qin faz fronteira com os nômades. No sangue, ela tem uma mistura com os nômades, por isso o povo de Qin, que já é uma mistura do povo de Han com os nômades, por isso já tem uma raça diferente, né? Tem uma característica muito diferente. E depois colocar aqui, entre esse, Qin fica no sudoeste, que possui primeiro bem pequenos, mas começar reformas militares agrícolas. E começou, depois dessas reformas, começou esse crescimento econômico, né? E Qinzheng, Yanzheng, que quando tinha 3 anos, subiu ao trono, e ele começou a unificar a nação. Né? Mas uma pessoa muito competente, muito competente. Depois da unificação do país, que ele começou, que ele adotou uma política contratar e concentrar pessoas mais competentes e mais qualificadas. Ele usar pessoas qualificadas, né, vamos dizer assim. E ele também usou espião, que espião, ele construir um canal que para ter mais água na terra natal dela, por isso começamos a ter esse desenvolvimento ou prosperidade, né, econômico, né? E durante esse período, mais ou menos 10 anos, 9 anos, né, eles conseguiram unificar a China. Aqui tem esse mapa. Esse mapa da dinastia Qin fica aqui, muito mais interior, muito mais essa parte de, né, amarelo, essa parte mais interior. Você já viu aqui, nesse períodos combatentes, cada reino já começaram a construir grande muralha, não é grande muralha, ou muralha, né, para controlar os nômades que viviam no deserto, né? E Qin Shi Huang, que Qin Shi Huang mandou unificar esses muralhas, né? Por isso, nós falamos sobre Qin Shi Huang, que mandou ligar ou unificar, né? Mandou ligar esses muralhas de cada estado, cada reino. E formaram sua grande muralha hoje em dia. Por isso, essa é uma legacy que Qin Shi Huang nos deixou, a grande muralha, né? Grande muralha. E Qin Shi Huang sabe muito bem essas estratégias. Não sei se ela estuda arte da guerra, mas ela sabe muito bem estratégias, ela sabe muito bem diplomácias, né? Para conquistar o vizinho. Esse vizinho, ele disse, só vou passar por aqui, vou conquistar esse país, esse reino de Yan, porque Yan é muito pequeno, né? Muito pequeno. Uma vez, né, o imperador de Yan quer matar Qin Shi Huang, porque Qin Shi Huang, quando tomou posse, né, ele quer conquistar Yan, mas ele tem que passar esse país de Zhao, a nossa província hoje em dia. E ele disse, eu só vou passar, não vou conquistar o país de Zhao, e Zhao prometeu, ok? Qin Shi Huang, o exército de Qin Shi Huang passou por Zhao para conquistar Yan, mas na volta, ele já tem mais êxitos, né? Ele conquistou Zhao. Por isso, ele sabe muito bem que é diplomacia. E depois ele começou a conquistar esses pequenos. E no final, esse maior, Chu, para unificar o país.
Por isso, esse é um pouco do processo, né? Ela sabe muito bem estratégias. Nós dizemos em chinês, 远交近攻, não, 近交远攻, desculpa. Faça amizade com os vizinhos para atacar os mais longe. Por isso, essa é uma parte muito interessante, né? Então, vamos continuar. Essa imagem do Qin Shi Huang, ok? Essa imagem do Qin Shi Huang, qualquer maneira, ela tornou-se primeiro imperador da China unificada. Por isso tem o nome de Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China. Ok? O primeiro imperador da China, Qin Shi Huang. A unificação, né, da China foi muito importante para a China, né? Ela unificou essa China, que é dividir a China em 36 regiões subordinadas. Até hoje existia alguns nomes não mudam, né? Alguns nomes não mudam. Muitas regiões não mudam o nome desde Qin Shi Huang. Na minha terra natal, por exemplo, durante mais do que 2000 anos, não mudou o nome, né? Não mudou o nome. E por isso, China, nesse sentido, China é muito fechado, né? China é muito fechado mesmo. Mas desde Qin Shi Huang já temos um governo central muito forte, né? E governantes locais são designados e selecionados pelo imperador. Por isso, essa também não muda muito. Quando comecei a aprender em história, lembro-me muito bem uma frase sobre a dinastia Qin, disse unificado, multi-etnia e com o governo central. Por isso, essas três características não mudam muito nesses 3.000 e tal anos, né? Tem que ser um país unificado, não tem como negociar com a China sobre este. Hoje em dia, com a parte de Taiwan, também não tem como negociar. Taiwan é uma parte da China, né? Ela é ocupada pelos japoneses, mas multi-etnias. Hoje em dia temos 56 etnias, com governo central muito forte. Sem governo central forte, a China já não tem como para existir até hoje. Por isso, estas são algumas características não mudam muito durante esses 2000 e tal anos. Também unificação da escrita. Sem escrita, qualquer país, qualquer civilização sem escrita, você não tem como ter uma sustentabilidade da sua civilização, né? Por isso, essa escrita, mesmo nós falamos com sotaques diferentes, o país continua a ficar unificado também por causa da escrita. No Brasil, vamos pensar no Brasil. No Brasil, é sim um país com esse tamanho, com essa população, mas a única língua oficial é português, né? Mesmo falamos português como sotaque carioca, sotaque de São Paulo, sotaque de Rio Grande do Sul, mas a mesma escrita. Uma pronúncia muito interessante no Brasil é a pronúncia de R, né? No R, no Brasil, essa pronúncia diferenciar a sua localidade, né? Essa é muito interessante. Imagina se o Brasil tem 3 línguas oficiais. Cada região, como na Europa, né? Cada língua vai ter uma cultura, vai ter uma parte que quer dividir. Por isso, graças a Qin Shi Huang, nós temos a única língua escrita. Tanto aqui no continente, assim, para chinês, qualquer lugar você fica, você lembra-se a sua, essa parte da civilização, né? Por isso, graças a Qin Shi Huang, unificação que é da escrita, com Mandarim Xiaozhuan, nesse período, né? Antes de Qin Shi Huang, cada reino
tem a sua escrita, mas depois já começa a ter uma escrita aqui, com essas são escritas nesse período da Qin Shi Huang, que é da Qin Shi Huang com escritas como essa, né? Tem uma pessoa ali que contribuiu muito, ela definiu 3.000 caracteres oficiais pelo reino de Qin Shi Huang. Hoje em dia, 3.000 é muito, 3.000 é muito. A HSK nível 5 é 200, 200 não. HSK nível 5, 2.500, né? Não precisa 3.000, né? E depois unificou-se também medidas de peso, medidas de volume, medidas de extensão. Até hoje, nos campos, ou quer dizer, nos rurais, continuamos a usar medidas de peso da China, não é esse quilograma. Quilograma não existe na China, né? E extensão, por exemplo, não existe quilômetro. Nós dizemos li, metade de quilo. Quilo significa importante, né? Por isso, continuamos a usar esses na China. Moedas também, que unificou as moedas da China, e os leis, que é uma parte mais importante, a unificação, que da Qin Shi Huang, moedas. Tem aqui um site, Minha China. Podem ver se vocês podem encontrar essas moedas da China nos períodos diferentes, né? Nos períodos diferentes. Cada região tem a sua moeda. Uma moeda como essa é difícil para levar, né? Alguns usam conchas, alguns usam moedas como essa. E no final, Qin Shi Huang unificou essa moeda redonda. Essa durou muito tempo. Moeda redonda como quadradinho para levar, ok? E essa significa também filosofia do taoísmo. O mundo céu é redonda e a terra é quadrada. Por isso, essa moeda usava na China durante muitos anos. Né? Mas para controlar o país, que Qin Shi Huang também, nesse período, muitos intelectuais estão criticando o governo de Qin Shi Huang. E Qin Shi Huang tornou-se muito zangado e destruíram alguns livros. Queimaram alguns livros, mas eles deixaram cópia de cada livro clássico. Não destruíram tudo, né? Até matou alguns. Essa é uma parte muito discutido sobre a Qin Shi Huang, né? Sobre a Qin Shi Huang. Sobre a Grande Muralha, já falamos, não é? Mandou reconstruir, não é reconstruir, é para ligar a Grande Muralha de cada reino, né? De cada reino. E outra parte sobre a tumba, as tumbas de Qin Shi Huang. Okay? Hoje em dia tem um museu de terracotas, okay? Lá é muito difícil explicar como se Qin Shi Huang conseguiu construir o tumba dele e esse 8.000 de terracotas de cavalo e soldados. Hoje em dia já é uma parte do patrimônio mundial. A tumba dela continua a ficar por cima. Não temos tecnologias para escravar a tumba do Qin Shi Huang. Por isso, essa também é uma parte da história. Aqui tem, acho que muitas pessoas gostam muito de conhecer essa tumba de Qin Shi Huang. Tem registro, mas antes de 1974, ninguém sabe onde fica. Um dia, os camponeses começaram a escavar um poço e encontrar pedaços desses soldados. E, nessa maneira, começaram as descobertas arqueológicas. No total, encontrar 3 cavos. Está continuando esse processo, né, de restaurar. Todos esses foram quebrados
quando foi descobertas, eram coloridos, mas quebrados, é um enigma, né? Por isso, esta é uma parte que sobre, vamos ver, que a dinastia Qin, primeira dinastia feudal da China. Então, acho que não falo sobre a dinastia Han. Alguns comentários, algumas dúvidas sobre a primeira dinastia Império da China, vamos dizer assim, sobre a Qin Shi Huang. Se você já ouviu dizer alguma coisa sobre soldados da terracota, não só tem soldado, tem cavalos. Em chinês dizemos Bing Ma Yong, Bing, cavalo. Não, Bing, soldados. Okay? Soldados. Em chinês dizemos mais Bing Ma Yong, Bing Ma Yong, Bing Ma Yong. Porque tem soldados, mas também tem cavalos. Muito bem. A tumba fica na cidade de Xi'an. Xi'an é a capital. Xi'an é a capital da dinastia Qin. Xi'an é a capital de 13. É a capital de 13 dinasties durante 3.000 anos. Xi'an, hoje em dia é a cidade de Xi'an, que é a cidade fica bem perto de Xi'an. A KSK nível 6, 5.000, mas não quer dizer tem que conhecer 5.000, mas tá mudando, né? Sobre Bing Ma Yong, para quem tem interesse, pode continuar a fazer pesquisa sobre Bing Ma Yong. E a tumba de Qin Shi Huang, por enquanto, o governo não tem planejamento que é para escravar a tumba de Qin Shi Huang. E também disse 8.000, disse 8.000 soldados foram descobertos. Acho que até mais, né? Porque tem 3 caves. Uma parte interessante é que todos esses soldados ficam com o mesmo tamanho, mesma altura, não quer dizer mesmo tamanho, mesma altura, mas cada um fica com um rosto diferente, com estilo de cabelo diferente. Por isso também essa mostra essa mistura de etnias, né? Alguns cursos de doutorado, doutorado precisa HSK nível 6. Depende, se você quer fazer pesquisa em chinês, com certeza sim, né? É difícil entender que até hoje nós sabemos muito bem como Qin Shi Huang conseguiu construir, né, esse estudo durante muito pouco tempo. Porque ela ficou no poste, não é muito tempo, né? Mas ela conseguiu todos esses êxitos. Por isso, quando você conhece melhor esse período da China, você já entender muito melhor a China hoje em dia. Unificação não tem como para negociar com a China desde Qin Shi Huang. Com qualquer dificuldade, qualquer invasão, os chineses têm objetivo, têm meta de ficar o país unificado, né? Esse segundo caractere é multi-etnias, né? E terceiro, com o governo central. Por isso, unificação é tudo. Unificação o país, unificação escrita, unificação o peso, unificação volume, unificação da moeda, unificação das leis, desde Qin Shi Huang até hoje. E pode imaginar, durante 2.000 anos, China fica no mesmo caminho, né? Manter essa unificação. Por isso, hoje em dia, os chineses valorizam muito esse legacy, nós dizemos legacy de Qin Shi Huang. Né?
Você tem algumas perguntas, comentários? Senão, vamos continuar a dinastia Han. Dinastia Han durou mais do que 400 anos. Sem dúvida, sabe muito bem, Igor. Então, na próxima aula, vamos falar sobre a dinastia Han, sobre a JDC, sobre esse confucionismo, né, do nossa filosofia oficial da China, né? E depois vamos falar um pouco sobre 3 reinos, esses 60 anos curtos, mas muito influenciais. Por isso, se você tiver tempo, também pode procurar informações sobre a história da China, tá bom? Então, muito obrigada a todos e até a próxima, ok? Bom descanso, bom descanso. Não tem como, eu não tenho como colocar não sei se não tem um link, vou ver com a nossa secretaria, provavelmente podemos colocar lá no nosso site do Confucius Classroom, tá bom, Flávia? Posso mandar esse material no grupo, porque meu WhatsApp não estava funcionando, que funciona de vez em quando, por isso não usa muito o WhatsApp nesse período, ok? Mas vou tentar. Então, muito obrigada a todos e até a próxima. 再见，再见，再见，再见。